O emocional, assim, Marco, nessa minha experiência, desse período que eu vivi de tentativa e erro até encontrar um caminho, e na minha experiência de um pouco mais de um ano já lidando com os alunos, né, e fazendo isso aqui que a gente está fazendo a toda a turma, eu procuro separar um tempo para poder conversar com alguns alunos e tentar, de alguma forma, entender a realidade e tentar ajudar. Hoje eu concluo que, na maioria das vezes, quando a gente acredita que o problema é emocional, na verdade, ele é uma consequência de um outro tipo de problema que acaba resultando no emocional. E para poder ficar mais claro assim, o entendimento, é que quando você aplica o método e você entende ele como um todo e consegue aplicar realmente ele sem quebrar nenhuma regra, e eu não falo só regra das estratégias, não, é de você realmente ter uma análise. Vou dar um exemplo do que aconteceu com você nesse final de semana. Talvez no sábado, não é pela perda, mas por não ter se preparado antes, não ter feito uma análise como deveria, talvez o seu emocional ali te deixou um pouco mais sensível quando você errava, quando acertava, e no domingo, talvez você já vivenciou uma coisa diferente, de que mesmo errando, perdendo dinheiro, eu estou dentro do método, eu estou seguindo aqui uma metodologia de investimento. Então eu vejo que, muitas das vezes, quando eu começo a conversar com as pessoas que estão com problema aí ligados ao emocional, a gente identifica juntos que, na verdade, o problema está em outro setor ali, em outro pilar, em alguma coisa que ela está deixando de fazer. E quando corrige, o emocional, naturalmente, ele se equilibra. E muitas das vezes a gente não tem essa percepção e fica tentando só resolver o emocional. Como eu te disse, eu ficava tentando ser frio, de não ter emoção, eu até meditar, fazer várias coisas que pudessem me ajudar, e me ajudaram de alguma forma, mas não resolveram o meu problema. Agora, quando a gente tem um método realmente para seguir, e é muito importante, no futuro, se o emocional ainda estiver pesando para você, depois de tudo que você vai aplicar que está no método, é você criar uma estratégia. Eu acho que não existe nada mais forte para poder te ajudar no emocional do que você criar uma estratégia. Vou te explicar o porquê eu vivenciei isso, que eu criei várias e continuo testando as minhas estratégias, porque é o seguinte, Marco, imagina que você agora cria aí algumas regras do que você já viveu, já entende de fundamento, e decida criar sua própria estratégia. Eu ensino isso lá no treinamento, inclusive, como criar sua própria estratégia. Vamos imaginar que você decida criar uma estratégia no mercado aleatório, qualquer um que seja. Cria suas regras e começa a testar com pouco dinheiro. R$1 que seja, $1, né? Porque no caso do meu, eu sempre testo com $1. Vamos imaginar que você fique um ano testando essa estratégia. E aí você vai analisar resultado mês a mês e vai ver, olha, afinal eu tenho tanto de taxa de acerto. Minha taxa de acerto é X%. Tiveram meses em que eu fechei mais para baixo, outros mais para cima, e ao final eu consegui equilibrar com, sei lá, 70% de lucro ao mês nessa estratégia, só dando um exemplo. Você vivenciou tanto aquela estratégia entre ganhos e perdas, que vai chegar um momento, ao final desse um ano de testes, que você, quando ganhar no próximo investimento, você já não vai mais ficar eufórico. Pô, cara, isso aconteceu comigo durante um ano. Eu entendi o processo. E quando você perder dinheiro, naturalmente, quando você tiver um head, você vai olhar para aquilo e falar, olha, mas afinal, durante um ano eu tive alguns heads também. Então eu não vou ficar iludido com o ganho, porque muitas das vezes aquele ganho específico não é o meu lucro do final do mês, mas também não vou ficar abalado com uma perda, porque também aquela perda não é a minha perda no final do mês. Então, ao você criar uma estratégia, você entende todas as nuances que existem ali. Talvez você afinou aquela estratégia, primeiro mês ela não foi tão bem, você falou, afinal, vou cortar isso daqui e acrescentar essa outra situação. E ela foi afinando e você foi ganhando segurança nela. Ao final de um ano, por exemplo, você já vai estar tão seguro naquilo que você está fazendo que você não vai hesitar na hora de fazer um investimento. Se está dentro das regras, se realmente é aquilo que você testou, você vai aplicar aquele dinheiro ali e está tudo bem. E aí a consequência daquele investimento, se é ganho ou se é perda, não vai mais te abalar, porque você sabe que se você ganhou, faz parte, se você perdeu, faz parte, e o que importa é o equilíbrio no final do mês. Então, eu sei que muitas das vezes você pegar um método que eu criei, fiquei anos desenvolvendo ali, entendendo essas nuances, não te dê tanta segurança e conforto para investir, e pode chegar um momento que você fala, não, afinal agora eu vou criar minha própria estratégia, mas criando a sua estratégia, você vai começar a entender as minhas e confiar nelas também, que você vai entender todo o processo. Por isso que eu me preocupei em deixar lá uma aula ensinando como criar uma estratégia, inclusive mostrei como eu criei a S2 e como eu fui ajustando, e foi exatamente aquilo dali, e a cada dia eu vou testando, se precisar ajustar alguma coisa eu faço um ajuste, mas chega um momento que você já encontrou os padrões e ela já começou a te dar ali uma segurança para fazer os seus investimentos. Então o emocional, na maioria das vezes, ele é uma consequência de algo que está faltando. É talvez você não confiar tanto assim na sua gestão, é talvez você não confiar assim tanto na estratégia, porque como não foi você que testou, você não tem aquela segurança que eu tenho hoje de aplicar a minha estratégia e de falar com você, aplica que dá certo. Eu vivi
anos vendo ela dar certo. Então tá tranquilo para mim. Eu sei que não é tão simples transferir essa confiança para vocês, mas com o passar do tempo, você aplicando aquilo que você falou, daqui 7 meses, quando você pegar a sua planilha da S2, da S3, da S10, S8, você vai falar, afinal, realmente funcionam essas estratégias e o seu emocional vai começar a ficar um pouco mais equilibrado. Porque agora você já entendeu o jogo. É ganho, é perda e no final sobra lucro. Resumindo, é esse o nosso negócio. Então, o emocional ele pode parecer no primeiro momento a parte mais difícil desse negócio, e talvez até seja, mas com o passar do tempo ele vai se estabilizar, vai se equilibrar, você já não vai sentir, você não vai ser dominado pela euforia, porque não tem nada de errado, você faz um investimento aí, uma stake, sei lá, sei lá, R$2.000, e te dá um lucro lá de R$3.000, é fantástico isso é muito bom, e você se sentir bem com isso não é o problema. O que você não pode é ir para o próximo investimento movido por essa emoção, você só pode entender, cara, neutralizei, estabilizou, deixa eu continuar seguindo as minhas regras. Então, é um jogo que, com o passar do tempo e com a experiência, você vai entendendo como ele funciona, e aí começa a ficar tudo muito mais simples. Eu não gosto de falar a palavra fácil, mas se torna até mais fácil, porque você começa a ter um método que você confia nele e que te dá lucro no final. Você não vai ficar sendo movido pelas suas emoções. Então, basicamente, eu acho que é esse o processo. E no final, se nada der certo, a nível de controlar o seu emocional, cria uma estratégia e começa a testar ela. Você vai ver o quanto esse exercício te ajuda com o emocional, de confiar no processo, confiar no método, né? É a mesma coisa a gente programar um GPS e ficar meio inseguro com ele ali o tempo todo. Afinal ele está mandando ir para aqui, deixa eu ir para esse outro caminho. Se a gente não tem confiança no GPS, nem vale a pena programar ele. E ao final do método é isso, é um GPS para vocês seguirem. Confia no GPS que ele vai te levar onde você quer. E quando você cria a sua estratégia, você clareia todo esse processo, entendeu?